Pô, você interrogou, você entrevistou o Lula aqui. Eu confesso que não assisti, tá? Eu vi uns trechos Foi só. curtinho, dá Mas pra o ver. que a gente vê sempre na época é que qualquer pergunta objetiva não tem resposta. Por isso que nos debates, que ele, quando ele vai é perguntado sobre corrupção, ele se atrapalha. Ele não consegue responder. Porque ele é encurralado, porque ele não tem uma resposta objetiva. Resposta objetiva. Por que você nomeou os 3 diretores da Petrobras que foram responsáveis por 10 anos de saque à Petrobras? Não só para eles, mas para partidos e aliados políticos. Por que a Odebrecht reformou, a Odebrecht e a OAS reformaram o sítio de Atibaia que você usava como seu? Não tem resposta. Então, só as pessoas fazerem essas perguntas e a falta de resposta leva à conclusão inevitável. Agora, é aquela mesma história quando se vai discutir que não tem resposta sobre a questão lá do PCC, relação entre o PT e o PCC. Não sei se pode falar aqui. Não sei. Hoje em dia não se sabe, né? O que Então pode, pula, pode então falar. pula Você essa, que diz aí, pula Igor. essa. Eu? Não. Não, por mim pode falar o que quiser, Não, pô. vou falar. Vocês já estão eleitos também, pô. Tá, vamos contar essa história então, que acho que é uma história importante. Tá? Que revela, assim, vou dizer uma relação do PT com o PCC, mas que o PT não tem resposta para algumas questões importantes. Em 2006, nessa mesma cidade de São Paulo, o PCC, que é a maior organização criminosa do país, cometeu uma série de atentados contra a população. Paralisou a cidade por 2 dias. Morreram aí 59 policiais, inclusive. Tá? Por que fizeram isso? Porque eles estavam ameaçados, os líderes do PCC, de serem transferidos para presídios federais de segurança máxima. Tá? Presídios federais de segurança máxima são prisões que você não tem fuga, não tem celular, o regime prisional é muito rigoroso, são 22 horas na cela, é como se fosse um fim da linha para o criminoso. Eles estavam ameaçados de serem transferidos, cometeram aqueles atentados, e aí, pasmem, o que eles fizeram? Conseguiram não ser transferidos. Isso foi em 2006. Durante todo o governo Lula, e durante o governo Dilma, e durante o governo do Alckmin aqui em São Paulo, os líderes do PCC não foram incomodados mais. Ninguém fez a transferência deles para presídios federais de segurança máxima. Contrariando aquela regra número 1, você não negocia com terrorista. 2, o PCC, com essa proteção, ele cresceu e se expandiu no país. O que antes era um problema de São Paulo, virou um problema nacional. E você passa uma mensagem errada para o mundo do crime. Qual que é a mensagem que você passa? Olha, se o governo não tem coragem de mexer com essa organização, se eu sou um criminoso, o que eu penso? Eu quero fazer parte dessa organização. Isso fortaleceu o PCC. Quando a gente assumiu, quando eu assumi como ministro da Justiça do atual governo, isso foi lá em janeiro de 2019, a gente fez essa transferência em 2 meses. Diziam que era impossível fazer essa transferência, que ia ter um salve geral no país inteiro, que iam cometer de novo atentados terroristas, que iam matar um monte de gente, que iam virar o país de cabeça para o ar. A gente fez em 2 meses isso. Claro que foi uma operação de guerra, a gente se cercou de cuidados para não ter resgate, não ter fuga e não ter nenhuma retaliação contra a população. Mas a gente conseguiu fazer. O que o PT, os governos do PT e o governo do Alckmin não conseguem explicar, e o Lula foi perguntado no debate, por que eles não fizeram as transferências dos líderes do PCC para presídios federais de segurança máxima. Eu já fui, Igor, juiz, corregedor de presídio federal. O primeiro que foi criado no país, em 2006, lá em Catanduvas, uma cidade do interior do Paraná. Eu fui um dos primeiros juízes corregedores lá. E eu visitei os presídios, falava com gente como Elias Maluco, Marcinho VP, Fernandinho Beiramar, os piores criminosos do país, salvo as lideranças do PCC. E a gente via que era inexplicável por que as lideranças da principal organização criminosa do país não eram transferidos para presídios federais. Qual que era a explicação? Nenhuma. Ou seja, houve uma acomodação. Não estou dizendo aqui que tem uma relação carnal entre PC e PCC, mas essa política do PT, dos governos do PT, de serem frouxos com a criminalidade organizada, isso é verdadeiro, isso aconteceu. E não conseguem também responder. A gente fez em 2 meses.
Em fevereiro de 2019, eu, como ministro da Justiça, a gente fez essa transferência. E o país não acabou e a gente conseguiu enfraquecer o PCC, que ainda é um problema para o país. Mas a gente fez o que tinha que ser feito e não se acovardou, como infelizmente fez o governo federal do PT. Igor, o governo do PT ele abraça uma ideia progressista de que o criminoso é vítima da sociedade. Tem aí o que alguns chamam de bandidolatria ou coitadismo penal. Então se passa a criar uma série de benefícios para o criminoso, e o criminoso é visto como vítima, enquanto o policial é visto muitas vezes como bandido. Só Isso queria fazer culminou- uma rápida ressalva, que é você está falando que é uma ideia progressista. Pô, cara, eu não sei se eu concordo com essa atribuição, porque tem coisa legal também nas ideias progressistas, assim. E eu não sei se isso daí tem a ver com progressistas ou se tem a ver com gente que realmente pensa assim. Certo. Tá ligado? Isso é bem típico da esquerda e das políticas criminais do PT no país. Quando você olha, por exemplo, o decreto de 2010 de indulto do Lula, eles tinham uma prática de fazer decretos de indulto natalino, em que perdoavam uma parte da pena dos criminosos. E para você ter ideia, uma pessoa condenada por um homicídio, por matar alguém, um homicídio simples, de 6 a 7 anos de prisão, essa pessoa tinha 2/3 da pena perdoada no indulto natalino. Ou seja, alguém matou outra bastante pessoa coisa. no homicídio simples, foi lá e matou alguém, foi condenado a 6 a 7 anos de prisão, e 2/3 da pena era perdoada dentro de uma política de desencarceramento. E quando assumiu o governo Bolsonaro com o Sérgio Moro, eles acabaram com essa história desse indulto para presos em geral. E no caso do governo Dilma, no final do governo dela, no decreto de 2015, ela perdoou um percentual da pena dos corruptos que você não vai acreditar. E eu não vou contar aqui, eu vou postar lá no meu Instagram agora, para quem quiser ver o tamanho do percentual da pena dos corruptos que foi perdoada pelo governo Dilma no final de 2015. É absurdo, você não vai acreditar. Senti uma jogada. Isso daí é Não vim marqueteiro, preparado porra. para isso, viu? Não vim preparado para isso. Mas vou te dizer uma coisa aqui. Eu concordo com você. Muitas vezes a gente utiliza esses rótulos conservador, progressista, de forma errada. Porque, na verdade, ali é uma política simplesmente equivocada, né? Eu acho que você rotular, esses rótulos são muito complicados. Tanto que na nossa bandeira, a gente tem lá ordem e progresso. Progresso tem diversos significados possíveis. Mas essas políticas do governo do Lula, a meu ver, lenientes, frouxas contra a criminalidade, não é só a corrupção, criminalidade em geral, produziram um desastre no país. Quando o Lula assumiu o governo, você tinha mais ou menos cerca ali de 51 mil assassinatos por ano. Isso em 2002, 2003. Tá? Esse número foi para 67 mil no último ano do governo do PT, em 2016. Hoje, tá, os assassinatos por ano estão na faixa do 41 mil. Começaram a cair quando o PT deixou o poder. No ano que eu fui ministro da Justiça, caíram 22%. Foi a maior queda percentual histórica. E não estou inventando o número, não. Consulte lá, falando para o telespectador, Muito consulte o importante. IPEA, porque tem gente que inventa número. Consulte o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. A maior queda histórica foi em 2019. Usando os mesmos parâmetros para fazer. Os mesmos parâmetros. Tá. O fato é que durante o governo do PT, o número de vítimas de assassinato, de mortes violentas no Brasil cresceu da faixa de 50 para a faixa de 67 mil por ano. E agora nós recuperamos uma trajetória de queda. Ainda tem que cair muito mais. A segurança pública tem que melhorar muito, tá? Mas mostra claramente que o caminho das políticas do PT em relação ao crime, dos governos do Lula, foram uma tragédia para o país, que só aumentou o número de assassinatos. E aqui são dados objetivos, já não está dizendo assim, é intencional, não. Foram erradas. Foram erradas porque essa visão, que não é uma visão progressista, é uma visão equivocada, de que o criminoso é uma vítima da sociedade. Posso te dar um exemplo concreto também. Aqui não tem a ver com o PT. Aquela minissérie que reconta a história do assassinato da atriz lá, Da Daniela Pérez. Aham. Eu acabei assistindo o último capítulo. Eu tava na correria lá de eleição e tal, não conseguia ver inteira, fui assistir o último capítulo, queria ver o julgamento e tal. O rapaz lá, que eu não vou falar o nome, eu não fico promovendo nome de criminoso,
Tá? O rapaz que foi condenado no final, há muito esforço por conta da Glória Pérez, né, que fez com que o julgamento acontecesse. Ele foi condenado, né, você assiste no capítulo final, mas sabe quanto tempo que ele ficou preso? 7 anos. 7 anos de prisão por um assassinato no país. Nos Estados Unidos tem pena de morte. Sou contra a pena de morte. Mas 7 anos? Na Alemanha tem prisão perpétua. 7 anos por um assassinato é um indicativo de que a nossa política criminal, equivocada, que não começou com o PT, mas foi aprofundada pelo PT, a ilustrar por esses indultos, a ilustrar pela falta, por um tratamento frouxo contra o crime organizado, a ilustrar por uma leniência contra a corrupção, nos levou para um caminho errado, que a gente começou parcialmente a recuperar com a Lava Jato contra a corrupção e nas iniciativas que nós tomamos contra o crime organizado no início da minha gestão do Ministério da Justiça. E aí o número dos crimes começaram a cair. Temos que fazer muito mais. Mas é um reflexo de que tem algo errado na nossa legislação criminal e no nosso entendimento em relação a essas práticas.